Aonde você acha que você estaria hoje se os seus medos não te atrapalhassem? Embora o medo ele seja essencial para nossa sobrevivência, ele pode se tornar um grande inimigo e pode nos paralisar e impedir a gente de realizar o nosso verdadeiro potencial. Nesse vídeo, eu vou te explicar como esses obstáculos podem prejudicar você. Eu vou mostrar como eu fiz e estou fazendo para vencê-los. Atualmente, nós vivemos em uma era de comparação, especialmente com a quantidade de informações que nós recebemos das redes sociais. Anos atrás, quando eu ainda estava na escola, eu era uma pessoa totalmente segura. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo do julgamento e tinha muitos problemas na minha comunicação. Eu era totalmente insatisfeito com quem eu era. E só o fato de eu pensar em mudar, em pisar numa academia, isso já me desmotivava, pois eu pensava que eu iria errar alguma coisa, que as pessoas iriam ver e eu iria ser julgado. E praticamente eu sempre fazia o que as pessoas diziam que eu deveria fazer, e sem fazer de fato o que eu queria fazer. E chegou um certo momento que eu aceitei isso como a minha identidade. Eu achava que eu não conseguia mudar isso. E eu fiquei nessa por um bom tempo, com medo de enfrentar todos esses desafios. E qual foi o resultado disso? Eu era uma pessoa com uma baixa autoestima, eu procrastinava muitas coisas por medo do fracasso e tinha uma grande resistência a mudanças que limitavam o meu crescimento pessoal e profissional. E se você está nesse mesmo caminho que eu estive há anos atrás, eu lamento lhe informar, mas isso pode começar a afetar muito a sua saúde mental e emocional, e você vai ter que pagar um preço no futuro. No entanto, houve um momento que eu estava tão insatisfeito que eu já não podia mais ignorar tudo. Na época, eu não era nenhum especialista em desenvolvimento pessoal e nem tinha tantos conhecimentos, mas eu comecei a explorar esse mundo. Eu vi muitas histórias de pessoas famosas que enfrentaram problemas antes de atingir o sucesso e percebi que de fato havia um padrão nessas histórias. Deixa eu te contar uma ilustração que ela vai te ajudar a entender isso. Imagine, por exemplo, uma borboleta na sua transformação. A lagarta presa em sua forma atual, ela não sabe o que vem a seguir, ou a mudança que se aproxima. Ela não sabe se ela vai conseguir se transformar, ou se pode acontecer alguma coisa dentro do casulo. Mas a única coisa que ela sabe é que, se ela não seguir a sua transformação, ela vai perder um mar de possibilidades e não vai estar seguindo a ordem natural da vida. E você? Você não acha que você tem um potencial maior para enfrentar os seus medos e inseguranças? Um exemplo que me inspirou muito na época foi a autora do livro de Harry Potter, por exemplo. Antes de seu sucesso, ela enfrentou enormes dificuldades. Ela era uma mãe solteira, lidava com muitos problemas financeiros, havia sido rejeitada várias vezes e ainda teve que enfrentar a morte da mãe e lutar contra a depressão. Apesar de tudo isso, ela persistiu e eventualmente alcançou o sucesso que nós conhecemos hoje. Você percebeu o padrão? Antes de colher os frutos do sucesso, você precisa lutar contra os seus medos e inseguranças. Se você buscar as histórias de sucesso de várias pessoas, notará que o padrão é o mesmo. Todos persistiram apesar de seus medos. Antes de querer lutar contra seus medos e desafios, pense nos benefícios que você pode colher no futuro. E lembre-se de que o prejuízo por não tentar é muito maior. Você pode perder um mar de possibilidades.
E quanto mais obstáculos você vencer, mais confiança você terá para enfrentar os novos desafios que aparecerá na sua vida. Mas você deve estar se perguntando: como eu posso fazer isso? Eu listei aqui alguns passos que vai te ajudar a começar a fazer isso. Primeiro, pare de alimentar esse medo. Pare de alimentar esses pensamentos negativos. Você não é os seus pensamentos. Quanto mais você pensar que não é capaz de realizar algo, mais difícil será você vencer essa barreira. Então, você sempre terá duas opções: alimentar o medo ou alimentar sua mente com seus sonhos e objetivos. A escolha é sua. Mas lembre-se, aquilo que você alimentar, a sua mente vai passar isso para o seu corpo. Segundo passo: rompa o primeiro bloqueio de nervosismo. A primeira dor do desconforto é sempre a pior. É onde a maioria das pessoas desistem. Quando você enfrenta algo novo, seu cérebro emite sinais de nervosismo. Por exemplo, um aluno tímido, ele pode sentir um frio na barriga durante uma apresentação. Porém, ele persiste, mesmo sabendo que a apresentação não saiu da forma que ele queria. Mas ele continua se preparando e praticando. E com o tempo, a sua confiança e suas habilidades vão melhorar. O mesmo se aplica a qualquer desafio que você enfrente. No começo, o seu cérebro não é acostumado com o desafio. Porém, apenas o tempo e a prática vai te dar a força necessária para isso. Terceiro passo: suba a escada do sucesso. Uma vez que você melhora em uma área e você não para por aí, a melhoria contínua é como subir uma escada. Por exemplo, se você já melhorou suas apresentações e decidiu, por exemplo, começar a praticar atividade física, use uma experiência passada para enfrentar esses novos desafios. A cada passo, você estará mais preparado para enfrentar novos desafios e colher novos resultados, porque você já entendeu como funciona o processo e como a sua mente age em situações que você não é acostumado. Então, vencer os seus medos e inseguranças é um processo contínuo e desafiador. Mas cada passo que você dá em direção ao desconhecido é um passo em direção ao seu crescimento pessoal. Lembre-se, cada pequeno obstáculo superado é uma vitória que fortalece sua confiança e te aproxima dos seus objetivos. Não existe uma fórmula mágica. Tudo é difícil, leva tempo e esforço. Mas, se você tem dificuldades para lidar com seus pensamentos, eu vou deixar um livro na descrição que ele pode te ajudar nesse sentido. Você vai conseguir entender melhor os seus pensamentos e o porquê que você tem alguns tipos de pensamentos.